Vamos orar, queridos? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos unir a nossa fé e buscar a face do nosso Pai Celeste. Pai querido, amado, é no precioso nome de Jesus que nós nos achegamos a Ti essa noite e Te damos graças por todos os Seus benefícios, pelo Teu infinito amor, pelo cuidado, zelo, bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Somos gratos a Ti. Faltam-nos palavras para expressar essa gratidão. Queremos Te honrar a cada momento. Queremos Te adorar em cada instante. Queremos dizer que reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Nós Te adoramos aqui, nós Te amamos aqui. Então, Pai querido, receba a nossa gratidão e adoração essa noite. A Ti, querido Jesus, nós amamos o Senhor, Trindade divina. Jesus, nós Te adoramos e reconhecemos aquele sacrifício na cruz. Reconhecemos que o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós estávamos distantes do Pai, o Senhor se entregou por nós para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. E nós queremos Te adorar. Ser Tu entronizado neste lugar e em nossas vidas. Te amamos, Jesus. Sabemos que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Queremos Te honrar a cada momento. Queremos engrandecer o Teu nome em cada instante. Não apenas com as palavras que saem da nossa boca, mas queremos Te adorar com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com a nossa vida. Queremos amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, servir como o Senhor serviu e tem servido. Queremos nos parecer mais contigo. Por isso, molde-nos, transforme-nos para a glória do Teu nome. Queremos ser transformados a cada culto, a cada oração, a cada momento que nos achegarmos a Ti. Queremos ser impactados pela Sua glória. Ser Tu adorado neste lugar. E a Ti, Espírito Santo querido, nós Te damos boas-vindas. Ser mais uma vez bem-vindo neste lugar. Que tudo aqui seja para glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento e implante em nós as verdades do reino. Ajuda-nos, cura-nos, liberta-nos de nós mesmos. Ensina-nos, sacia-nos, porque temos fome e sede. Quanto a mim, Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais, eu quero me despir de toda a sabedoria humana e quero pedir a Ti, por favor, capacita-me para ministrar a palavra. Eu preciso de Ti. Mais do que nunca, mais do que ontem, mais do que o culto passado, eu preciso de Ti. Que tudo aqui seja para glorificar a Jesus. Mas eu não quero apenas ministrar a palavra, eu quero ser impactado por ela. Eu quero ser marcado por ela, eu quero ser transformado por ela. Ajuda-me, Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti. Toca-nos essa noite. E tudo aqui seja para glorificar o Senhor Jesus. E nós tomamos autoridade neste lugar para repreender daqui todo o mal, todo espírito maligno de perturbação, todo espírito maligno de enfermidade, todo espírito maligno que quer prender a mente. Em nome de Jesus, solte agora e saia deste lugar. Senhor, nós oramos para que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para cercar este lugar com fogo, se necessário for. Mas que aqui ocorra um culto, onde o Teu povo seja curado, tocado, liberto, restaurado e marcado pela Sua glória. E nós oramos, Jesus, no Teu bendito nome, todos dizem? Durante 11 quintas-feiras, nós falamos sobre ofensa e o perigo da ofensa. E vimos que a ofensa é a isca usada do Satanás para nos pegar na armadilha dele. E essa armadilha, essa isca que é a ofensa, que nos prende na sua armadilha, ela prende toda a nossa vida para que nós não entremos no propósito que Deus tem para nós. E pode levar muitos à morte espiritual. Então, durante 11 quintas-feiras, nós falamos sobre isso, o perigo da ofensa.
o perigo da mágoa e dos ressentimentos. E nós ensinamos então, com testemunhos bíblicos, com testemunhos de pessoas, passeamos pela Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento, e ensinamos sobre isso. Hoje nós precisamos ficar livres das ofensas, caso elas existam. A palavra diz em Hebreus 12 que nós somos rodeados por muitas testemunhas. Repita comigo, testemunhas. A palavra diz em Atos 1:8 que nós seríamos e somos e fomos marcados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas em toda a terra. A palavra diz em 1 Coríntios 11, aliás, Paulo escreveu, e disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, siga o meu testemunho. Estamos falando de testemunho. A Bíblia diz em João 15:27, que os discípulos testemunhariam para a glória de Cristo. E o versículo que mais me marca, que eu quero citar aqui, é Apocalipse 12. O capítulo 12, eu não me lembro o versículo certo agora, que fala que os que venceram, que os vencedores, eles só venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra que eles deram. Outra tradução fala, palavra do testemunho que eles deram. Eles venceram por causa do quê? Duas coisas. Primeiro, pelo sangue. Segundo, pela palavra do testemunho que deram. Repita comigo, testemunho. Então eu entendo que todo testemunho verdadeiro, todo testemunho baseado na palavra de Deus, ele é muito importante. E ele tem o poder de nos tocar, de nos transformar, de nos salvar, de nos curar, enfim, de nos libertar. Por que estou falando hoje? Hoje, última ministração sobre esse tema. E eu ia trazer um testemunho meu, de como eu venci uma ofensa muito grande que bateu na porta do meu coração. Aliás, são dois grandes testemunhos. E eu ia dar um testemunho meu de como eu venci a ofensa. Só que um desses testemunhos ainda não é tempo de eu dar. E eu sei que eu acho que eu vou escrever um livro sobre ele. O outro testemunho eu não quero dar neste momento, porque eu posso ser mal interpretado, principalmente pela transmissão dessa mensagem. Se fosse só aqui, talvez eu daria. Então, o segundo motivo que eu não vou dar o meu testemunho é que nós estamos ensinando em cima de um livro do pastor John Bevere, A Isca de Satanás, Ofensa à Isca de Satanás. Então, eu acho mais justo dar o testemunho que eu ouvi dele, numa ministração dele. Como ele venceu a ofensa no início da sua caminhada, no início da sua conversão. Então ele diz nesse testemunho, e eu ouvi esse testemunho numa ministração, e ele disse nesse testemunho que ele foi muito ofendido por uma pessoa no início da sua caminhada cristã. Uma pessoa fez algo muito forte, muito ruim contra ele. Algo que marcou muito ele. Então perguntaram para ele, e aí, você ficou ofendido? Ele falou, de forma alguma, não fiquei ofendido. Vamos até essa pessoa conversar com ela? Não, eu não quero conversar com ele. E vamos lá, não, eu não quero. E naquela época, diz o pastor, que ele era orgulhoso demais para reconhecer que ele estava ofendido. Então não havia só um pecado aqui, ofensa. Havia mais de um pecado, além da ofensa havia o orgulho, que não reconhecia o estado do seu coração, magoado, ressentido e ofendido. E ele pensava na cabeça dele, ele tem certo fundamento, que a ofensa é só para os fracos. E ele era orgulhoso demais para reconhecer que ele era fraco. Ele era orgulhoso demais para reconhecer que estava ofendido. E era orgulhoso demais para reconhecer que estava fraco e que era muito fraco. E por causa dessa ofensa, conforme os meses foram se passando, o coração dele ia se esfriando mais e mais. O fogo ia se esfriando mais e mais. Não foi um esfriamento repentino, mas foi um esfriamento gradual. E eu me lembro de uma vez que eu ministrei aqui sobre Apocalipse.
sobre voltar ao primeiro amor. E eu falei de um experimento que alguns cientistas fizeram com uma rã. Então eles pegaram uma rã e jogaram numa água fervendo. E quando ela bateu na água, ela já pulou e saiu dessa água. Então pegaram essa mesma rã e colocaram numa água com temperatura ambiente. Colocaram lá e ela se acomodou e ficou quietinha lá. Então pegaram uma chama, acenderam uma chama bem pequena debaixo dessa lata onde estava essa água e deixaram uma chama bem pequenininha lá. E com o passar do tempo, bem devagarinho, sem que se perceba, esta água foi esquentando. E quando viram, a rã estava morta lá, porque a água já tinha fervido. Sabe, aquela água esquentou sem que a rã percebesse. Ela foi se acomodando naquela água. E muitas vezes isso acontece. Nós vamos esfriando, o fogo vai apagando, e nós não estamos percebendo que tudo isso é por causa do ressentimento, da mágoa e da ofensa que está dentro do nosso coração. Então, por causa da ofensa, o amor desse pastor estava se esfriando. Pouco a pouco, gradualmente, sem que se perceba. Então ele já não se quebrantava mais como antes na presença do Senhor. Ele já não chorava mais como antes na presença do Senhor. Ele já não se rendia mais como antes na presença do Senhor. Mas ele continuava pregando. Ele continuava orando e pessoas sendo curadas. Ele continuava expulsando demônios. Então ele descobriu que ele fazia tudo isso por causa da unção que estava sobre a vida dele. E não por causa daquilo que estava no seu coração. Então ele viu tanto que é preocupante uma pessoa operar no ministério, servir em qualquer área do ministério, com ofensa no coração. Por quê? Porque naquele momento a unção estava fluindo, mas era questão de tempo para ele perder todo o seu ministério e perder toda a sua unção. Por causa dessa ofensa que iria aumentando dia a dia. E ele não sabia, mas com o passar do tempo, ele estava enfraquecendo. Com o passar do tempo, aquilo estava aprisionando as suas emoções. E os meses se passaram e ele foi ficando cada vez pior. Até que finalmente ele criou coragem, entrou na presença de Deus e perguntou: Senhor, eu estou ofendido? E o Senhor disse para ele claramente: sim. Existe mágoa, ofensa e ressentimento no seu coração. E ele disse: mas pai, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz tudo o que podia. Mas eu não consigo sair desse lugar de ofensa. Por favor, me ajuda. Então, naquele dia, melhor dizendo, naquela noite, ele foi a um culto na igreja. E era um culto fúnebre. Um irmão da igreja que havia falecido. E ele chegou um pouco atrasado. Então ele sentou atrás de todos. E ele começou a chorar. Porque ele não tinha outra alternativa senão assumir a ofensa que estava no seu coração. Então ele começou a chorar e dizer: fulano, eu te perdoo, eu te libero. Fulano, olha, eu não vou segurar essa ofensa, eu estou perdoando você. E todo o tempo chorando. Então ele saiu da igreja pensando que tudo estava pronto, tudo estava resolvido, que não tinha mais ofensa, que já tinha alcançado a libertação dessa ofensa. Então, depois de um tempo, ele vê a pessoa na rua. E quando ele vê a pessoa, ele começa a pensar: como esse cara pode ser abençoado assim? Ele fez isso comigo, ele fez aquilo outro, ele falou isso, ele falou aquilo, ele se levantou assim. E mais, não é só comigo que ele fez isso. Ele fez isso com fulano, ele fez com o outro e falou do outro. Como que ele pode ser abençoado? Então ele pensou nisso o dia todo, foi dormir pensando nisso e acordou no dia seguinte pensando nisso. E ele ficou assustado, falou: espera aí, eu já tinha perdoado. Eu pensei que eu estava livre disso. Eu pensei que não tinha mais nada disso no coração. Então como é que esses pensamentos errados continuaram na minha vida? Como é que esses pensamentos errados continuaram
no meu coração. Queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui no testemunho, daqui a pouco a gente volta. Veja, deixa eu ver como que eu coloco isso. Eu vou pegar no pé de alguém aqui. Cadê o negão? Tá lá no fundo, se escondeu. O negão faz academia, né? Portão, né? Se eu chamar ele aqui em cima e der um empurrão nele, por mais forte que seja o meu empurrão, ele faz academia, ele é forte. O máximo que vai acontecer, ele é dar um passo para trás. Não vai acontecer nada. Em seguida, ele ficará bem. Ele ficará bem. Mas, se eu pegar um taco de beisebol e der uma paulada na cabeça dele, vai machucá-lo. Existem... O que eu estou querendo dizer com isso? Por favor, me dê a máxima atenção. Existem ofensas que vêm contra a nossa vida, que são como aquele empurrão. Só que se eu estiver fraco, espiritualmente falando, ela vai me machucar, eu vou cair. Naturalmente eu vou cair. Espiritualmente eu vou ficar ofendidinho, ressentido, machucadinho, magoadinho. Se nós não estivermos fortes, ainda que seja algo pouco como um empurrão, não vamos ficar bem. Mas existem algumas ofensas que geram feridas. E se não forem bem tratadas, elas podem levar à morte. Por isso que Paulo, em Efésios 6,10, ele fala, olha, vocês precisam se fortalecer no Senhor. E se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais suportar. Então Paulo, no contexto, fala do dia mal por causa dos dardos inflamados do inimigo, enfim. Vocês conhecem bem o texto. Olha o que diz a palavra. Abra comigo em Atos 24:16. Existem ofensas que são assim, que vêm, quando acabam ficamos bem. Existem ofensas que fazem feridas, e feridas profundas. Olha o que diz a palavra. Na tradução Almeida, revista e atualizada, diz assim: por isto também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo está falando aqui, por isso eu também me esforço. Repita comigo, esforço. Nessa tradução, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Tem uma outra tradução que diz assim: por isto procuro sempre conservar, ou, presta atenção nessa palavra, exercitar. Na tradução Almeida, revista e atualizada, fala se esforçar. Nessa tradução fala se exercitar em minha consciência, para que não tenha ofensa diante de Deus e dos homens. Repita comigo, se esforçar, se exercitar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A palavra-chave aqui é esforçar-se, é exercitar-se. Eu lembro uma vez que eu estava jogando futebol. Na verdade, eu estava parado um tempo. Eu jogava muito, e eu estava parado um tempo, e ia começar um campeonato no clube, e eu ia disputar esse campeonato. Então teve alguns jogos treino, e eu estava parado há muito tempo, então eu fui para o jogo treino, então eu me alonguei muito bem, eu me aqueci muito bem, e fui para o jogo. Só que não demorou muito para eu me machucar sozinho. Sozinho. Eu machuquei a minha coxa, a virilha. Então me indicaram um fisioterapeuta. E eu fui até a academia desse fisioterapeuta. E narrei para ele o que aconteceu comigo. E ele disse assim: sabe por que você se machucou? E eu disse: por quê? Porque você está fora de forma, você não se exercita.
que eu estou querendo dizer? Por favor, abra o coração. Na igreja existem muitas pessoas que não se exercitam espiritualmente falando. Por isso, se ofendem facilmente. Às vezes se ofende com um pequeno empurrão. Às vezes se ofende com algo mais sério, com uma paulada. Sabe, são pessoas que não se exercitam habitualmente. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de meditação na palavra. Nunca aparece na igreja com um culto de oração. Nunca reúne a família para orar. Nunca tem tempo com Deus, nunca busca a sua presença. Nunca busca a sua face. Não tem uma rotina de entrega a Deus, de busca a Deus, de adoração, de jejum. Ou seja, o espiritual dessas pessoas é muito fraco. E quando alguém empurra elas, naturalmente falando, elas se ofendem, elas se machucam, espiritualmente falando. Qualquer ventinho que vem, qualquer coisinha que vem contra elas, elas se ofendem, elas se machucam. Enquanto outras oram, buscam, jejuam, se entregam, tem tempo de oração, busca a Deus, medita na palavra, tem tempo com a palavra de Deus. Essas pessoas você pode empurrar. Elas são fortes porque elas se exercitam na palavra e na oração. Elas não se ofendem. Por mais forte que seja o empurrão, aquele que se exercita, naturalmente falando, ele não vai se machucar. Por mais fraco que seja o empurrão, aquele que não tem força, ele vai se ofender. Por outro lado, mas e a paulada na cabeça, pastor? Simples. Por outro lado, eu não gosto de assistir. Nada contra quem gosta. É um esporte. Mas eu vejo aquelas lutas de UFC. Meu Deus, o que é aquilo? Os caras têm 130 quilos só de músculo. É absurdo aquilo. E eles se exercitam muito mais do que frequentar uma mera academia. Eles não se exercitam só ali 40 minutos por dia numa academia, ou 2 horas por dia numa academia. Eles se exercitam muito mais, é o dia inteiro. E o treino deles, o exercício deles é muito mais pesado. Então, se você assiste aquela luta, você vê que eles levam chute na cara, soco na cara, cotovelada na cara, e ainda se levanta e vence a luta. É impressionante a força desses caras. Se me desse um soco, podia encomendar meu funeral. Sabe o que eu percebi? Que tem pessoas que são muito mais fortes no espírito, porque entraram num lugar muito mais profundo de intimidade com Deus. E não importa as pauladas, nunca vai fazer uma ferida na sua alma. Não importa as pancadas, nunca vai achar ofensa no seu coração. Porque eles estão em outro nível de exercício de consciência perante Deus e os homens. Eles estão em outro nível de esforço para manter a sua consciência limpa e pura diante de Deus e dos homens. Eles são fortes de espírito por causa da intimidade, por causa do tempo com Deus, por causa da oração em línguas, por causa do jejum, da adoração, da meditação na palavra. E não são as cotoveladas da vida, os socos da vida ou os chutes da vida que vai trazer ofensa aos seus corações. Existe uma outra realidade em pessoas que já receberam ofensa. Quantos aqui já viram jogadores de futebol que se machucam? Todo mundo, né, vê notícia aí, jornal, tudo. O que os fisioterapeutas fazem? Eles exercitam a parte do corpo que está machucada, para que aquela parte do corpo que está machucada seja fortalecida e mais fortalecida do que antes de quando teve a lesão. Foi exatamente isso que Paulo disse. Paulo disse, olha, eu procuro exercitar minha consciência e mantê-la sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Eu procuro me esforçar a cada dia e manter a minha consciência limpa, pura, santa, sem ofensa diante de Deus e diante dos homens.
Então o pastor perguntou para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para ficar livre dessa ofensa? Qual o exercício necessário que eu preciso fazer? Qual é o esforço necessário que eu preciso fazer para ficar livre dessa ofensa? E Deus disse para ele, Mateus 5,44. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fala para o seu vizinho: amar o inimigo e orar pelo que persegue. Deus disse para ele: filho, ore por este homem. Fala para o seu vizinho: amado ou amada, ore por aqueles que te ofenderam. Então, em obediência, o pastor se levantou e começou: Deus, eu abençoo a vida do fulano, peço a ti, o Senhor dê a ele um dia agradável, abençoado, em nome de Jesus, amém. No outro dia: Deus, em nome de Jesus eu oro pelo fulano, abençoa ele e a casa dele, dê a ele um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. No outro dia: Deus, eu abençoo o fulano, peço que o Senhor dê a ele um dia abençoado. E durante 6 semanas, ele fez essa oraçãozinha, que não é nem meia boca, é só 1/3 da boca. Resultado disso: não melhorou, o vazio piorou, o fogo apagou ainda mais. Então ele foi buscar a Deus e foi jejuar. Então o Senhor deu para ele um texto da Bíblia. Abra comigo Salmo 35, verso 11. Vai estar aqui numa tradução, mas eu vou ler aqui em outra tradução. E eu vou fazer isso de propósito. Acompanhe as duas. Eu vou ler Salmo 35, dos versos 11 a 14. Diz assim: testemunhas maldosas se levantaram, me perguntaram coisas que eu não sei, recompensam com o mal o bem que eu fiz. Um parênteses aqui. Às vezes nós pensamos: isso aconteceu comigo, tal pessoa me recompensou com o mal, aquilo que eu fiz para ela, Deus está falando comigo, Deus agora vai me abençoar. Mas olha o versículo seguinte, verso 13. Mas quanto a mim, repita comigo: quanto a mim, quando eles estavam doentes, está falando de quem? Das pessoas que o maltratou, das pessoas que o ofendeu, das pessoas que o perseguiu. Quanto a mim, quando eles estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração, saí vagueando e plantando, como um amigo ou um irmão, eu me prostrei enlutado com quem lamenta por sua mãe. Por favor, preste atenção. O que Davi está falando aqui? Esse cara me recompensou com o mal, o bem que eu fiz a ele. Mas quando ele ficou doente, quando ele passou o dia mal, quando ele passou por dificuldades, quando ele passou por um momento difícil, eu orei por ele. Eu jejuei. Eu orei por ele. E eu orei por ele não de qualquer forma. Eu orei por ele com a mesma intensidade, com a mesma afinco que eu oraria pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha própria família. Então não é uma oraçãozinha, 1/3 da boca. Sabe o que significa isso, querido? Que nós devemos orar por aquelas pessoas que nos ofenderam, que causaram em nós ressentimentos ou mágoas, com a mesma intensidade e da mesma forma que nós oraríamos pela nossa própria mãe, pelo nosso próprio irmão, ou por qualquer um dos nossos parentes. E foi exatamente isso que Deus disse a ele. Então, tudo mudou. Então, o pastor agora tinha um entendimento de exercício.
tinha um entendimento de se forçar. Então ele começou a andar de um lado por outro na sua casa. E começou a interceder por aquele homem com afinco. E começou a orar por aquele homem com afinco. E começou a orar com intensidade. Então ele começou: Pai, eu oro pelo fulano. E eu abençoo a sua vida. E eu oro para que o Senhor o cerque por trás e por diante, e sobre ele o Senhor coloque a sua mão para o abençoar, para cuidar dele, para abençoar os seus negócios, para abençoar a sua família, que o ministério dele cresça, que a unção se multiplique na vida dele. Senhor, que tudo que ele colocar as mãos, seja ele bem sucedido. Senhor, que aonde ele for e colocar as plantas dos pés, seja dado por herança. Senhor, que o Senhor leve pessoas até ele, que vai só falar a sua verdade. Afasta dele o homem sanguinário, afasta dele o homem maldoso, afasta dele espíritos malignos, cerque ele com os seus anjos. E começou a profetizar sobre os seus filhos, começou a profetizar sobre a sua esposa, começou a profetizar sobre a sua família, começou a profetizar sobre o homem. E ele começou desse jeito, com o maior fervor. E ele teve que se esforçar. E ele teve que se esforçar muito. Porque ele estava machucado. Mas ele teve que orar dessa forma. Já viu alguém fazendo fisioterapia com a perna machucada? Ele tem que se esforçar, dar o seu melhor. Porque se ele não fazer o exercício corretamente, nada resolve. Só que dói. Mas se ele não desistir, continuar se exercitando e se esforçando, ele ficará cada vez mais forte, cada vez mais forte. Foi o que o pastor fez. Ele começou a orar com força, com intrepidez, com ousadia, com afinco, com unção. E começou a se exercitar nessa oração. E começou a se esforçar nessa oração. E fez isso por semanas. E depois de algumas semanas, ele percebeu que dentro dele, ele começou a ficar feliz. Então veio uma paixão no seu coração. Repita comigo: paixão. Lembre que no primeiro dia ele orou pela fé, não havia nenhum sentimento. Algumas semanas se passaram, então ele começou a orar com paixão, com mais fervor, com mais ousadia. Então, de repente, ele percebeu que no coração dele brotou um profundo amor por aquele homem. Repita comigo: profundo amor. Então ele disse o nome daquele homem bem alto e disse: eu te amo, em nome de Jesus. E quando ele fez isso, lixos saíam da sua vida. Um peso saiu dos seus ombros. Então foi quando ele percebeu que estava totalmente curado, totalmente liberto daquela ofensa. Semanas depois ele viu aquele homem novamente. E ele estava junto com a esposa dele. A esposa falou: você tem que ir lá. Ele falou: eu vou, mas ele orou antes: Senhor, eu tenho que ir mesmo. E Deus disse para ele: sim, você tem que ir lá. Esse negócio eu perdoo, mas não quero contato, esquece, não é perdão. Tá? Ah, eu perdoo, mas não quero contato, esquece, a ofensa está aí dentro, irmão, precisa ser livre disso hoje. Eu fico imaginando Deus falando para mim e para você: eu te perdoo, mas minha presença não vai estar mais contigo, não. Sim, é necessário. Sabe o que o Senhor diz na sua palavra? Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então depois você volta e faz a sua oferta. Você sabe como que a maioria das pessoas trata o assunto reconciliar? Sabe como que a maioria das pessoas tratam quando elas são confrontadas a se reconciliar com o seu irmão? Elas fazem mais ou menos assim. Eu sei que aqui ninguém nunca viu isso. Mas eu vou falar, sabe por quê? Porque a gente precisa ficar esperto. Vai que alguém faz, a gente precisa orientar. Né? As pessoas fazem mais ou menos assim: fulano, sabia que você me ofendeu muito? Sabia que você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro? Sabia que você me feriu muito, eu fiquei muito mal com você, mas eu te perdoo. Vira as costas e vai embora. Usam a passagem ou aquilo que elas foram confrontadas para expor para fora toda sujeira, mágoa e ofensa que está no seu coração. Para falar tudo aquilo de ruim que está dentro do seu coração. Mas não é isso que disse a palavra, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus disse sobre reconciliação. Repita comigo: reconciliação. Repita comigo: há uma enorme diferença entre perdão e reconciliação.
Só estou lembrando que hoje nós estamos no culto de ensino. Não estamos preocupados com o mover, em pregar, estamos preocupados em ensinar. Então mantenha sua mente voltada naquilo que estamos falando. Há uma grande diferença entre perdão e reconciliação. E como nós sabemos essa diferença? Olhando para a cruz. Quando foi que Jesus nos perdoou? Ele nos perdoou na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento Jesus não estava falando, como eu disse aqui na mensagem passada, na quinta-feira passada. Jesus não estava falando para os fariseus, para os guardas tão somente. Jesus estava falando para aquela geração, estava rogando por aquela geração, pela geração seguinte, pela outra geração, e a outra, até a nossa geração. Eu disse aqui na semana passada que muitos dizem assim: eu vou perdoar quando me pedir desculpa. Se Jesus esperasse na cruz a gente pedir desculpa, Ele nunca nos perdoaria. Mas e quando nós fomos reconciliados com Deus? Nós fomos perdoados na cruz, e Jesus disse: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas quando é que nós fomos reconciliados com Deus? Simples, quando nós nos arrependemos. Nós fomos perdoados na cruz, mas a reconciliação vem através do arrependimento. Então, quando nós chegamos para Deus e reconhecemos que somos pecadores, quando nós chegamos para Deus e reconhecemos que somos orgulhosos, prepotentes, estamos ofendidos, ressentidos, magoados, somos mentirosos, fazemos gato na energia elétrica, na água, queremos levar vantagem em tudo, falamos mal das pessoas pelas costas, nossa boca fala o que não edifica. Quando nós reconhecemos o pecado que está em nós e nos arrependemos dele, então somos reconciliados com Deus. Enquanto isso, não há reconciliação. É neste momento que somos reconciliados, quando nos arrependemos e com o coração totalmente humilde e quebrantado, nos achegamos a Deus e falamos: Senhor, este pecado está na minha vida, me perdoe. Então aqui neste momento somos reconciliados com Deus. Irmãos, entendam, um relacionamento não pode ser reconciliado sem arrependimento. Um relacionamento não pode ser restaurado sem arrependimento. E o que nos leva ao arrependimento? A Bíblia diz, quem lembra? O que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Para já, Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Até para arrepender, nós dependemos dele. Veja, querido, ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em remissão aos nossos pecados. Ele enviou o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele derramou a sua graça sobre nós quando nós estávamos separados dele, distante dele e no mundo de pecado. Ou seja, não tem manifestação maior de amor do Pai do que essa. Não tem manifestação maior da bondade do Pai do que esta. E todos os dias podemos ver a manifestação da sua bondade e do seu amor em nossa vida. Então quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim: vai ao teu irmão e reconcilia-se com ele. Ele não está falando para você ir lá e falar: você fez isso para mim, viu? Mas eu te perdoo. Ele não está falando isso. O que ele está falando, querido? Entenda, aqui está o segredo da meditação. O que é que ele está falando? Ele está falando: vai ao teu irmão e crie uma atmosfera de amor e de bondade. Vá ao teu irmão e crie uma atmosfera de amor e de bondade, para que tu possa se reconciliar com ele. Não é jogar na cara dele o que ele fez. Não é vomitar na cara dele o erro que ele cometeu. Não é cobrar nada dele, não é acusar papel do diabo, não é nosso. Mas ir até ele para amá-lo com bondade, apesar dos erros que ele cometeu. E essa atmosfera de amor e bondade é que vai levar a pessoa ao arrependimento. Porque da mesma forma que eu me arrependi, ele também precisa se arrepender. Quando nós chegamos à pessoa e falamos:
Ah, você fez isso, aquilo, eu te perdoo. Com certeza ela vai responder: o quê? Você está maluca? Eu não fiz nada disso, você entendeu tudo errado. Então, ao invés de criar-se um clima, uma atmosfera de amor e bondade, vai se criar uma atmosfera de desavença. Então, aquele pastor procurou aquele homem. Só que antes ele comprou um presente muito bom, caro. Um presente que ele queria ganhar. O que você quer para você, passa primeiro para os outros. Então ele comprou um presente que ele queria ganhar. Algo caro, algo bom. E foi até aquele homem. Marcou com aquele homem e foi até ele. E ele disse: olha, eu gostaria de dar esse presente para você. Na hora que o cara abriu e viu, o cara disse assim: uau, muito obrigado, eu não sei nem como, não sei nem o que te falar. Ou seja, ali ele já criou uma atmosfera de amor e criou uma atmosfera de bondade. E ele disse: amado, eu preciso falar com você. O Senhor tem trabalhado comigo, eu tenho orado os últimos meses, e o Senhor tem trabalhado comigo e mostrando sujeiras no meu coração, e quão errado eu estava. Irmão, eu me feri contigo, eu julguei você, eu me precipitei, e eu quero te pedir perdão. Eu julguei você precipitadamente. Eu critiquei você no meu coração, não falei mal de você para ninguém, mas no meu coração eu critiquei você. E eu estava errado, o Senhor tem trabalhado comigo, por favor, me perdoe. Ele falou: não, você nunca me criticou, você nunca falou nada. Não, você não está entendendo, eu te critiquei no meu coração, e Deus me mostrou que eu estava errado, que você é um homem de Deus. Por favor, me perdoe. Ele falou: claro, está perdoado, e também abriu o coração dele, e mostrou que dentro do coração dele também tinha algumas coisas precipitadas. E ali houve uma reconciliação. E eles se tornaram muito mais fortes. E a última notícia que eu tive é que eles caminham juntos até hoje. Quando o pastor conheceu este homem, ele amou este homem, mas com um amor imaturo, com um amor superficial, com um amor sem profundidade, com um amor filéu, não ágape. Veja, então, quando ele viu as suas culpas, os seus erros, os seus defeitos, ele deixou de amá-lo. Por quê? Porque era um amor imaturo. Mas agora ele estava em outro nível. Porque ele exercitou a sua consciência para mantê-la pura e limpa, sem ofensa, diante de Deus e dos homens. E por ter exercitado a sua consciência, então agora o amor de Deus estava nele. Então agora, ele continuava vendo as culpas, os erros e os defeitos daquele homem, mas ele o amou profundamente. E ele descobriu que agora ele o amava com amor ágape, com o amor de Deus. Então ele descobriu o que Pedro quis dizer em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, que o amor de Deus cobre multidão de pecados. O amor de Deus no coração dele cobriu multidão de pecados. Sabe, querido, e a partir deste momento, o pastor disse que a vida dele, o ministério dele, enfim, nunca mais foi o mesmo. A unção dobrou, o poder dobrou. E eu penso que ele não seria esse ministro de excelência que ele é hoje, marcando gerações e nações, se ele não tivesse vencido a ofensa que estava no coração dele. Eu ouvi um outro testemunho que eu vou falar rapidamente, de um outro homem, mais ou menos sobre isso. Este homem estava no culto e o pastor da igreja, então, falou: um homem aqui, o irmão fulano de tal vai dar um testemunho. E esse homem subiu no altar. E ele disse no culto que, por toda a vida dele, esse homem tinha mais ou menos, na época, 36 anos de idade. E ele disse que por toda a vida dele, existiu um muro separando ele de Deus. Então ele ia para os cultos. Todo mundo era tocado, menos ele. Ele ia para os cultos. Todo mundo entrava na presença de Deus. Todo mundo estava num avivamento. Ele estava numa igreja muito avivada. Todos estavam no avivamento, menos ele. Todos sentiam a presença de Deus, menos ele.
Todos recebiam um toque do Senhor, menos ele. Então, um dia chegou na sua mão o livro que nós estamos falando, A Isca de Satanás, com os ensinos bíblicos que está nesse livro. E ele começou a ler o livro e não conseguiu parar. E no final do livro, ele percebeu que durante 30 anos da vida dele, ele tinha 36, ele não conseguia perdoar a mãe dele, porque a mãe dele o abandonou quando ele tinha 6 anos de idade. E essa falta de perdão fez que um muro fosse colocado entre ele e Deus. Lembra-se quando nós pegamos aqui na 10ª reunião sobre o credor incompassivo? Perdoar uma dívida menor, porque foi perdoado por uma dívida impagável. Ministramos sobre isso aqui. Este homem então não conseguia perdoar a mãe, que o abandonou quando ele tinha 6 anos de idade. Então ele entrou em contato com a sua mãe e disse: mãe, me perdoa. Eu percebi que durante todos esses anos eu não consegui perdoar a senhora, mas eu estou profetizando, agora eu estou orando, agora eu estou buscando, e eu consegui, mãe, eu perdoei a senhora, eu amo a senhora, e eu quero pedir perdão para a senhora, pela ofensa que eu mantive no meu coração durante esses 30 anos. E eu estava cego e não enxergava. E a mãe dele então começou a chorar e falou: filho, cada dia desses 30 anos eu me culpei por ter feito o que eu fiz. Ele criou uma atmosfera de bondade, ele criou uma atmosfera de amor, e houve reconciliação. Mas esse não foi o maior milagre, porque agora esse homem está dando esse testemunho no púlpito, e ele fala: e depois que eu me reconciliei com a minha mãe, depois que eu perdoei a minha mãe, o muro que me dividia de Deus caiu por terra. Então hoje, só de orar, eu choro por causa da presença de Deus. Quando o louvor começa a tocar, eu choro pela presença de Deus. Quando o pastor está pregando e a palavra é liberada, eu choro pela presença de Deus. Quando eu estou no meu quarto orando a Deus, a presença de Deus vem, toma conta do meu quarto. Eu entrei num lugar de intimidade e é impossível não chorar na presença de Deus. O muro que me dividia de Deus caiu por terra, foi destruído. Sabe, querido, a palavra diz em Isaías que o nosso pecado é que nos separa de Deus. Não foi Deus que se separou de nós. É nós, por causa do nosso pecado, que estamos separados de Deus. É por causa dos pecados que o homem é separado de Deus. Por isso que nós precisamos entender algo. Fala para o seu vizinho, entenda algo. Ainda que alguém tenha te ofendido, ainda que alguém tenha se levantado contra você, ainda que alguém tenha pecado contra você, você não pode pecar. Porque eu nunca vi 2 erros resultar num acerto. Eu nunca vi 2 erros resultar num acerto. O pecado da ofensa não é justificado, querido, pelo quão mal você foi tratado. Porque 2 erros não faz um acerto. Fala para o seu irmão: não morda a isca. Lembre-se do que nós ensinamos aqui no tempo passado, nessas quintas-feiras passadas. É impossível, repito, é impossível que não venham as ofensas. Elas virão. Elas baterão na porta do nosso coração. Nós teremos oportunidade de se ofender. Mas, querido, o que nós fazemos com a ofensa determinará o nosso futuro. Ou cresceremos em Deus, ou ficaremos presos. Ou ficaremos felizes e livres, ou ficaremos mais amargos. O que fazemos com a ofensa vai determinar o nosso futuro. Quantos recebem essa palavra? Durante 11 semanas, 11 quintas-feiras, nós ministramos sobre ofensa e falamos coisas profundas neste lugar. Hoje, para encerrar, não trouxe nada profundo, foi só um leitinho, coisas mais simples que eu podia ministrar. Você não viu em nenhuma dessas reuniões algo tão simples como hoje. Coisas que nós estamos cansados de ver.
A questão é: que resposta nós vamos dar? Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça.